Muito bem, nessa manhã de terça-feira, 13 de janeiro de 2026, a nossa bancada recebe um cara que vai contar uma história que vai mexer com o seu psicológico. Luciano Ribeiro está aqui na bancada da Rasca Web para contar um pouco pra gente da odisseia que ele viveu e que ele vive diariamente. A gente vai conversar muito sobre o vício nas drogas, né? Essa mazela que muitas das vezes vai ceifando vidas e vai deixando muitas histórias que poderiam ser diferentes pelo caminho. Querido, bem-vindo à Rasca Web. Vamos contar um pouco dessa tua história, essa tua trajetória de vida aí que vai mexer com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Toninho. Primeiramente, agradecer o espaço. Não só pelo espaço, mas pelo tema, em que você está abrindo esse espaço. Eu posso te falar que não são todos, eu já bati muito com a porta na cara por causa do tema. Ainda existe muito preconceito, então eu agradeço você, agradeço o Walter, nosso amigo Vlad também, que fez aí essa ponte. Então Deus abençoe você e o seu espaço. E falar de dependência química realmente é falar de mim, né? E não só de mim, mas como muitas pessoas que hoje vivem essa realidade. Não só as pessoas que usam, mas as famílias que sofrem com isso, né? E eu, como muita gente, entrei por esse caminho. E assim, o que eu percebo, uma coisa é a gente ter o contato com a substância. Outra coisa é a gente se relacionar com a substância. Exatamente. Conta pra gente, Luciano, quantos anos você tem, com quantos anos essa tua, digamos, trajetória começou e o que te fez mudar, e depois da mudança, o que te fez tentar multiplicar a possibilidade que você usou. Sim. E que está tentando passar para outras pessoas que estiveram na mesma situação que você. Com certeza. Eu experimentei a droga pela primeira vez no dia 9 de março de 2006. 9 de março, que é o dia do meu aniversário. Ô, louco, Tony. Então, no dia 9 de março de 2006... 2006, foi tudo muito marcante, né? Datas, porque realmente ali foi uma mudança em que a minha vida sofreu. Eu não sabia aonde eu estava pisando e que linha eu estava cruzando, né? Ou seja, foi com 22 anos de idade, né? Então ali eu experimentei, curti o barato. No início é sempre assim, né? É sempre muita dopamina, prazer. E as coisas, elas foram se complicando, elas foram aumentando, o uso foi aumentando, a doença, ela é progressiva. Nunca tinha me considerado uma pessoa doente, sempre uma pessoa que gostava do barato e que tinha o controle e que parava a hora em que eu quisesse. Só que essa hora em querer parar nunca chegou, né? E quando chegou, eu comecei a ter realmente dificuldade de parar. Então, assim, comigo... ela começou com o contato com a droga começou com a curiosidade. O relacionamento com a droga, ele se deu por outros motivos emocionais, psicológicos e subjetivos, que é que eu sempre gosto que as pessoas entendam isso. Uma coisa é o contato que você tem com a substância, outra coisa é o porquê que você se relaciona com ela. Entende? Então, assim, com 22 anos eu tive o contato. E aí, a partir desse contato, eu comecei a ter uma relação com ela, né? Muita gente ouve, né, a frase, tal situação me deu um gatilho para eu tomar determinadas atitudes, né? E muitas vezes esse gatilho, né, que a gente usa hoje como informação, não é apenas um gatilho, né? É apenas vamos dizer assim, um start, porque a coisa já estava dentro de você, né? Exatamente. Na verdade, você só precisava de uma pseudo-oportunidade. Exatamente. O gatilho a gente chama como um estímulo que muitas das vezes pode nascer num contato visual. Por exemplo, o álcool, por exemplo, que é uma droga também. Muita gente julga como inofensivo, né? Isso, respeito quem toma. Tem gente que sabe, tem gente que é alcoólatra. E o dependente alcoólico e químico, ele tem dificuldade do contato visual com a substância de preferência. Então hoje o que a gente mais vê, principalmente à noite, a gente andando até com a nossa família, até você ir na padaria comprar o pão, o alcoólatra, ele vê uma garrafinha ali. Isso é um gatilho, o visual é um gatilho. Uma música pode ser um gatilho, uma música da época em que você curtia o barato da droga, e aí você tá limpo, você ouve ela novamente, e aí a sua psique, ela te arremete naquele momento em que você estava ouvindo aquela música, em que você estava tomando álcool, usando a cocaína,
cocaína, qualquer outro tipo de droga, e aí você é como se você fosse tentado novamente, porque assim, a verdade que a gente precisa falar é que nem tudo que é gostoso faz bem. A droga, eu não posso dizer que ela não é gostosa, porque ela trabalha no sistema nervoso central liberando dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer. Todo ser humano gosta de prazer e precisa de prazer para viver. Mas quando a gente fala de droga, a gente fala de uma liberação de dopamina excessiva, onde nada natural que você possa fazer de natural para obter prazer alcança o prazer dela. Então, muitas das vezes é isso que acontece. Ela libera essa liberação de dopamina muito excessiva. O que faz ser aquele momento do uso gostoso, porém, ela cobra muito caro. Ela destrói a sua vida, ela destrói as suas emoções, ela neutraliza a sua afetividade, ela modifica a sua estrutura psíquica, né? Depois eu vou estar falando sobre isso, onde a pessoa acaba que por ter a necessidade de estar sempre usando. E aí chega o momento, Toninho, que não é mais uma vontade consciente, não é o cara que usa a droga, é a droga que usa ele. Você entende? Porque passa a ser uma necessidade do organismo que está dependente daquela substância. Os prazeres da vida, eles vão se tornando menores do que o prazer que a droga dá. E aí, sentar na mesa num jantar sábado à noite com a família fica fora de cogitação, não entra na pauta do dependente químico. Brincar de futebol com o filho... Estou falando tudo isso que eu vivi. Brincar de futebol com o filho não é uma questão importante, porque não é um prazer exacerbado, entende? Então, o grande problema do dependente químico é essa descarga dopaminérgica que a droga dá, e ele acaba se viciando. Tem o sistema de recompensa, né, do sistema nervoso central, onde tudo que é gostoso ele grava, e quando a vida fica monótona, quando você entra num dia, vamos supor, num dia em que você não tem nada para fazer, sempre pede a droga, entende? Então, é essa relação que é complicada entre o dependente químico e a substância. Luciano, quando é que você percebeu que o uso da droga se tornou, se é que tem um momento que a gente percebe, né? Quando é que você sentiu que o uso da droga se tornou algo que estava destruindo a sua vida? Você perguntou se existe esse momento. Existe um momento em que a gente entende, mas não é no mesmo momento em que o processo começou a prejudicar, né? Então, você falou que começou em 2006. 2006. Eu fui pedir ajuda, Toninho, 16 anos depois, em 2016. 16 anos eu demorei para dizer assim, eu não consigo mais, né? Mas que a vida já estava péssima há muito tempo, que eu já sabia dos prejuízos há muito tempo, né? Quando foi que a chave virou? Foi quando eu olhei para minha vida, né? E assim, eu me fiz uma pergunta assim, eu estava sofrendo demais quando eu pedi a minha internação. Eu pedi uma internação. Na época eu era casado, né? Me divorciei da mãe do meu filho. E, cara, foi olhar pro rosto do meu filho, daquela criança de 8 anos insegura. Aquilo mexia muito comigo. Toda vez que eu entrava em casa, saía de casa, entrava. E aí teve um dia em que eu pedi ajuda. Mas a virada que teve na minha vida foi quando eu cheguei pra mim e me perguntei, por que eu uso droga? Porque assim, Toninho, a vida já estava difícil. Já tinha perdido o relacionamento, já tinha perdido situações financeiras, mas financeiro você trabalha e recupera. Já tinha tido um distanciamento afetivo das pessoas. Tinha perdido meu pai em 2019, meu pai faleceu sem ver eu limpo. Isso tudo vai gerando culpa. E culpa traz compulsão, né? E quanto mais compulsão, mais uso de substância. Então foi quando eu já tinha me formado em terapeuta, né? Pela Febratis, terapeuta sistêmico. E num dado momento do meu trabalho eu recaí. E aí eu fiz uma pergunta para mim. Por que mesmo às custas do sofrimento eu uso droga? Por que mesmo sofrendo, perdendo, sem dignidade, eu uso droga? Essa resposta eu não soube responder para mim. E aí é onde eu falo o que foi bom para mim e falo para as pessoas também a importância da terapia.
Porque foi dentro da terapia que eu respondi essa pergunta que eu me fiz. Por que eu uso droga mesmo às custas do sofrimento? Porque quando o cara usa, ele tem o prazer da droga. Mas no dia seguinte é depressão, é culpa, você falta o trabalho, ou seja, você se sente a pior pessoa do mundo e isso vai se acarretando. A pessoa vai tendo distanciamento da família, do filho, da esposa, vai querendo mais e mais e vai vendendo coisas e vai começando a quebrar valores que você carrega de berço, porque eu tive pai e tive mãe. Eu não atribuo nada para dentro da minha casa o fato de eu ter ido buscar a droga. Porque eu tive colo, eu tive amor, eu tive carinho. Então, cada um tem ali o seu ponto de poder experimentar. Outra coisa é a relação. Então, eu consegui responder essa pergunta, porque dentro da terapia e depois eu comecei a estudar psicanálise. Eu sou formado em psicanálise clínica, né? Pela BPC. E a psicanálise me ajudou muito a responder essa pergunta que eu não tinha resposta. E aí eu descobri que a droga ela não era o fator principal. A droga, ela era um recurso de sobrevivência. Há uma angústia, há uma dor, há um vazio, há um trauma, há situações na vida que, quando criança, a minha psique não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo, e quando a gente passa por situações na nossa vida e que a psique ela não consegue desenvolver o luto, isso fica registrado como trauma, porque às vezes as pessoas acham que trauma é apenas aquele acontecimento brusco de um estupro, uma perda repentina, um abuso de natureza psicológica ou sexual. Isso também é trauma, mas é trauma consciente. Mas exige os traumas inconscientes, que é quando a psique do ser humano ela não consegue passar por aquele acontecimento que te fez sofrer e você não consegue elaborar aquilo. Então, eu passei a entender que a droga ela vinha na minha vida para anestesiar uma coisa que eu não sabia. Um esquisito, um sem nome. E quando a gente não consegue dar nome para o que a gente sente, quando aquilo vem, a gente se sente perdido. Então eu entendi aonde a droga entrou na minha vida. Ela entrou como anestésico e como processo de sobreviver a uma dor que eu não sabia dar nome. E esses 16 anos em que você se manteve usando drogas, você sentiu esse tempo passar? Passou muito rápido. As oportunidades vinham, como eu falei, tive pai, tive mãe. Quantas vezes meu pai me pegou, falou, um curso de inglês, olha, vamos fazer um curso. Trabalhava, ele era supervisor de solda. Ele, vamos fazer um curso de inspeção de solda para você ter uma situação financeira melhor. O que você precisa? O pai faz. Só que eu estava no uso de substância. E quando o cara entra no uso de substância e chega num ponto em que eu cheguei de dependência da substância, porque a droga ela tem uma função na nossa vida, eu não conseguia largar essa função que a droga tinha na minha vida. E aí a droga, ela faz com que o dependente químico ele não dê valor àquilo que é prioridade. Família, trabalho, crescimento profissional, nada. Tudo isso vai ficando secundário. E aí a pergunta que você me fez, se eu vi o tempo passar, quando eu olhei, Toninho, o tempo tinha passado. E o tempo passou eu olhando a vida para baixo, sempre de cabeça baixa, com vergonha, com desespero, com aflição, sempre arrumando meio de usar a droga. E aí as mentiras já não iam colando mais, as pessoas acabavam por a se resguardar, porque é uma situação chata, pedir um dinheiro ali emprestado para comprar um negócio ali, as pessoas sabiam que não era, então o ciclo foi fechando, sabe, e a vida foi ficando difícil. E quando eu olhei, eu já estava com 36 anos de idade. Comecei com 22 e quando eu olhei, já estava com 36 anos de idade. Aí foi a primeira vez em que eu confessei, eu não consigo parar. Pedi para ligar, eu morava em Ponta Grossa, minha mãe sempre foi aqui do Rio de Janeiro, né, Angra dos Reis, e aí eu fiz um pedido de ajuda. Eu falei, eu só quero uma única ajuda sua. Liga para minha mãe e pede para ela me internar. E eu sei que ela vai fazer isso, porque eu não consigo mais parar de usar droga. Porque naquele momento, a cena que eu vi do meu filho, ela me fez refletir assim, eu preciso parar de usar droga. E quando eu fiz esse pensamento, eu preciso parar de usar droga, eu não encontrei recurso interno. E aí eu admiti pela primeira vez, eu não consigo, é uma doença, não dá para parar, só dentro de clínica, né? Eu cheguei nesse estágio, nem todo estágio é um estágio para clínica, mas o meu era, porque eu já não... A casa já não era mais o lugar em que eu vivia.
A minha casa era um lugar em que eu apenas ia para tomar um banho, fazer uma alimentação básica e sair de novo para aquilo que a gente chama de corre, né? Vou pro corre para conseguir a droga. E aí, de 2019 até março de 2020, eu usei todos os dias. Fiz a troca de substância, a cocaína já tinha ficado uma substância fraca. Eu cheguei no crack, né, que é uma droga completamente destrutiva em todas as áreas, principalmente nas áreas emocionais. E aí, quando chegou, né, nesse estágio, aí a vida realmente acabou. Só havia existência, não havia vida. Existia diferente de viver. Hoje eu vivo, não apenas existo. Mas naquela ocasião eu só existia. Não tinha vida, o amor foi neutralizado, a afetividade já não existia mais. Uma pessoa muito fria, sempre isolada, antissocial. Para mim só interessava conversar com alguém se aquela conversa me trouxesse o benefício de volta de conseguir a substância. Então a pessoa, ela se anula da vida. E muitos dependentes químicos não conseguem ver isso. E você se internou, sua mãe conseguiu fazer a tua internação em Ponta Grossa? Eu fui internado em Floresta, né, no dia 23 de março. Dia 20 de março eu fui internado, né? E ali é interessante eu falar isso porque eu tinha um preconceito muito grande com a internação. Só que no estágio que eu estava, eu falei para mim, pior do que eu estou... Não vai ficar. Eu não vou ficar. Pode ser o que for lá dentro. Mas pior do que eu tô é impossível. E aí eu quebrei a barreira. Chegando lá, e isso é normal. A pessoa vai voluntário, comecei a entrar do portão para dentro, comecei a ver aquilo, comecei a recuar. E daí, na época, né, o meu ex-sogro me pegou e falou assim, nós não viemos aqui à toa. Você vai ficar. E aí eu olhei, aí fiquei, sabe? E aí eu passei os meus 3 meses lá. Serviu para eu conhecer o meu processo como doença. A clínica não salva, mas a clínica ela te dá um apoio muito grande, de uma importância enorme para você conhecer a doença, para você se desintoxicar. Aí é lá dentro que eu comecei a pensar sobre família, porque durante o uso você não consegue pensar, né? E aí eu comecei a pensar na morte do meu pai, que era uma coisa que eu precisava superar. Ele estava morto, eu não tinha mais como ir falar com ele. E lá dentro eu aprendi que eu ia ter que me perdoar. Então, ali na clínica, ela foi um processo em que me trouxe a informação do que é um tratamento. E aí eu tive que percorrer esse caminho interno, de me perdoar, de perdoar pessoas, de ter que pedir perdão, de ter que olhar para dores em mim que estava trancado dentro de uma caixinha, que era exatamente por causa dessa dor que eu buscava a droga, porque a droga funcionava como um anestésico desse processo, que era muito difícil de falar. E aí essa internação me ensinou o que era, né, tratamento. Quanto tempo durou essa internação, Luciano? Eu não fiquei o tempo completo de 6 meses que é o indicado. Eu fiquei aproximadamente 3 meses, né? Eu tive, Toninho, recaídas depois do processo de internação, né? Infelizmente, a recuperação ela não é um processo linear. E eu nem falo mais da recuperação como calendário. Quanto tempo? 10 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, 2 anos. Eu falo da recuperação como um processo de transição interna. Quem que era o Luciano? Quem que a droga desconstruiu e o que a droga me formou e o que hoje em recuperação, me tratando terapeuticamente, eu estou me construindo. Então, eu estou saindo de um processo de menino, porque a droga ela me tornou uma pessoa muito mais frágil, né? Muito mais dependente das pessoas, dessa transição de menino para um homem responsável, né? Que quer vencer na vida no sentido de reconstruir a vida como qualquer ser humano, de ter a vida normal, né? O dependente químico é difícil para ele ter uma vida normal porque a droga sai, mas fica coisas, fica sequelas, fica marcas emocionais, ficam perdas significativas e é esse ponto que a gente tem que tomar cuidado em relação à recaída, sabe? Porque o corpo ele vai desintoxicar, a fissura ela vai passar. E aí depois da minha internação, é interessante eu falar, eu me formei em terapeuta e eu fui diretor terapêutico durante 5 anos de uma clínica lá no Paraná. Então assim, tratei de milhares de dependentes químicos e de famílias. Eu sei o quanto que a droga ela impacta nesse âmbito familiar, tanto no dependente químico quanto na família, né? E hoje eu faço esse trabalho online, né? Sou terapeuta, psicanalítico e faço atendimento terapêutico online para as pessoas que decidem, né, buscar ajuda. Essa mudança, né,
Você falou que depois de sair da clínica teve a recaída, mas você estava consciente de que aquele mundo que você tinha visitado não era mais o mundo que o Luciano precisava habitar dali para frente. Né? Como é que você trabalhou essa mudança? Né? Você entender que a droga tinha te levado para baixo do fundo do poço e que você precisava voltar a ver a luz. Você percebeu que aquilo ali não era mais a tua vida, você já não tinha mais vida, como você mesmo está dizendo, você estava apenas passando pelo mundo, né? Vamos assim dizer. E daí você querer multiplicar, né? Aquilo que te tirou. Aí vem o gatilho bom, né? O gatilho que te tirou daquele submundo para o mundo. Da onde você falou assim, não, o que eu estou vivendo de mudança eu quero multiplicar, levar para mais pessoas. Exatamente. Você fez uma pergunta muito importante, né? Sobre a questão da recaída. Quando eu passei pelo tratamento, eu de verdade, e isso acontece com muitos dependentes químicos, principalmente na primeira internação, você começa a ficar sem a droga e você começa a ver que a vida está voltando e aquilo vai te dando uma empolgação, uma felicidade. Você começa a sentir saudade do seu filho de uma maneira em que você sente a saudade, você quer pegar ele de novo e fazer o que você não fazia, você quer agarrar sua mãe e dar um beijo, você sabe? Isso tudo vai voltando e que a gente às vezes acaba numa ilusão de que, eu falei dentro da clínica, eu nunca mais vou usar droga. Aí uma pessoa do meu lado perguntou assim, ele não me perguntou, ele afirmou, é a sua primeira internação, né? Eu falei, Aí ele falou assim, como é que ele falou? O segredo está na próxima, irmão. Era um cara que já tinha passado por muitas internações. E eu saí da clínica, né? E aí houve o episódio de recaída. Por inabilidade, por quebrar princípios da recuperação. A recuperação tem princípios. Tem coisas que servem para mim, que eu pratico, que me ajudam quando o problema vem, que me ajudam a desvincular a mente. Só que às vezes, Toninho, aquilo que serve para mim não serve para o outro. Mas a recuperação, ela tem princípios que são para todos. Eu quebrei alguns desses princípios e recaí. Só que uma coisa eu prometi para mim, que eu nunca mais na minha vida eu ia voltar ao estado em que eu voltei em 2019, 2020, porque o que eu vivi foi um inferno existencial. Não desejo para ninguém. E quando eu recaí, todas as vezes em que eu recaí, houve confissão e pedido de ajuda. Ou seja, as recaídas aconteceram, mas não houve o retorno ao uso da substância. O que a gente chama de lapso. O que é lapso? O cara está bem, está em recuperação. Dado momento, as coisas vão acontecendo, porque a recaída não é virar a esquina e usar droga. A recaída, ela começa internamente. E se a pessoa não perceber, a droga é a manifestação de um processo interno. Então, quando isso acontecia, que eu não conseguia identificar e que havia o uso da droga, havia confissão e pedido de ajuda. Ou seja, isso possibilitou que eu não voltasse ao uso diário e vivesse o que eu vivi. Então, assim, como dependente químico, não importa se hoje eu sou um profissional, se eu sou um terapeuta sistêmico e psicanalítico, eu sou um dependente químico. Se eu quebrar princípios, a probabilidade de voltar ao uso de droga, ela é real como para qualquer outra pessoa. Hoje, com o tempo e com os estudos, conhecendo mais essa parte psíquica e do que a droga representava na minha vida, hoje, realmente, fica, eu não posso dizer mais fácil, mas fica um processo mais coerente, com mais resistência. Mas eu não quebro princípios. Porque se eu quebrar princípios, eu não estou acima da doença. E ela vem e ela me pega de novo. Então, para responder a sua pergunta, a recaída veio, mas também a consciência de que eu não vou voltar para aquele lugar. E aí é o pedido de ajuda. E é muitas vezes aonde o dependente químico falha. Porque eu falei, a recuperação nem sempre é linear. Mas o que vai fazer a diferença é o que você faz se você recair. E o que tem que se fazer é pedir ajuda imediatamente para travar o uso. Muito bem. Estou conversando com o Luciano, né? O Luciano, ele está trabalhando, né, com essa coisa de terapia para pessoas que passaram pelo processo que ele passou com o uso das drogas. E ele falou que fez um curso, Febracis, conheço a Febracis, já participei de alguns cursos com eles lá. É fenômeno, é uma coisa que às vezes você começa a vivenciar algumas coisas ali dentro
que você nunca parou, literalmente, para pensar que aquelas coisas estão acontecendo ao seu redor. Mas tudo bem. É inteligência emocional, né? O tempo todo. E você começou a multiplicar essas informações. Luciano, por que muitas das vezes a gente vê relatos de ex-usuários que estão o tempo todo contando os dias? Né? Eu estou 10 anos, 3 meses, 2 dias. Isso é uma coisa, como é que eu vou te dizer? Não sei se a palavra é essa. Natural, ou vocês começam a viver aquela coisa como se fosse uma tábua de salvação? Certo. O tempo limpo, obviamente, ele é importantíssimo, porque o tempo, ele conta pra gente, não só o tempo limpo, mas ele conta pra gente... É como se fosse um renascimento? Um novo nascimento. E ele conta também, desse novo nascimento, uma trajetória que não é fácil. Né? Mas essa questão que você falou... É como se fosse um troféu, então. Essa questão que você fala, meu nome é fulano de tal, eu estou 10 anos, 5 dias e às vezes até 3 horas de vida. Essa é uma tradição também dos Narcóticos Anônimos. Dentro da sala de Narcóticos Anônimos existe essa tradição. Você chegou a frequentar narcóticos? Frequentei. Dentro desses 16 anos teve um período que eu fiquei limpo também. Frequentando Narcóticos Anônimos. E lá a gente se apresenta, né? Então eu lembro no dia que eu fui, meu nome é Luciano Ribeiro, né? Sou um adicto e estou menos de 24 horas limpo, que era a minha condição. Voltei o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, no 8º dia, meu nome é Luciano Ribeiro, 8 dias limpo. No 9º dia eu estava indo de carro, retornei e usei droga. No dia seguinte, voltei. Meu nome é Luciano Ribeiro e estou menos de 24 horas limpo. E aí depois o tempo foi passando, né? E daí fui falando, meu nome é Luciano Ribeiro, estou 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Foi indo, depois teve uma outra recaída. Mas para cada um eu acho que carrega um sentido. Renascimento, uma história de luta e de vitória, de dificuldade, né? E de superação. E tá dentro disso. E é uma tradição também dos Narcóticos Anônimos. Para mim, isso é bacana. Mas assim, hoje eu tenho um outro olhar. Pro Luciano hoje é travessia. Eu olho para dentro de mim e eu vejo o quanto que eu cresci. E o quanto que essa história de sofrimento e de lutas também em tempo limpo, ela me ajudou a amadurecer. Nenhum ser humano amadurece sem dor. Eu não sei se a palavra correta é infelizmente, mas pelo menos para mim, tudo que eu vivi, ele foi um processo que me amadureceu, né? Então, quem eu sou hoje é por causa do sofrimento. E por que eu trabalho hoje com a terapia, né? E hoje o meu sustento, de fato, é trabalhar com isso. Eu sou um profissional da área. Mas não é só isso. Hoje eu tenho o TikTok como uma rede social gratuita, que eu falo sobre o meu conhecimento ali. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu acolho famílias e dependentes químicos gratuitamente. Eu tenho o meu site, que é o alemdadroga.com.br, né? E eu estou com um projeto, já consegui a sala e vou abrir uma sala de apoio em Jacuecanga, que é onde eu moro, para pessoas que estão interessadas. Não é só apenas sobre trabalho, mas tem uma coisa muito importante que os Narcóticos Anônimos falam sobre o 12º passo, que é o despertar espiritual, né? Como a prática desses passos, a gente vem ter um despertar espiritual e aí a gente leva essa mensagem aos que ainda sofrem. Então, o meu processo é um processo de ressignificação também. Eu peguei a minha luta, a minha dor, eu peguei aquilo que me matou, eu permaneci vivo no corpo, mas as emoções morreram. Eu sou um sobrevivente, eu sou uma pessoa que nasceu de novo e eu pego toda essa dor e transformo em propósito. Eu vejo um crucifixo aí no teu cordão, né? Uhum. E eu vejo que quando você fala da espiritualidade, teus olhos dão um brilho diferente, né? Se você pudesse colocar em percentual aí
do seu salvamento, da sua mudança, desde quando você falou assim, esse aqui é o meu caminho, né? Qual é o percentual de cada coisa, né? Se é que dá pra gente tratar isso. Temos um minutinho ainda? Temos 2 minutos aí pra você. Tá, bem, esse crucifixo é de uma pessoa muito especial na minha vida, que eu amo muito, né? Fui presenteado por ela e sempre carrego comigo. E ele também tem o significado da cruz de Cristo. Respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, o que me salvou foi a graça de Deus. Porque para uma pessoa se recuperar, ela precisa mergulhar para dentro dela. Para você se recuperar da dependência química, você tem que mergulhar para dentro de você, para você reconhecer as suas dores, as suas falhas, até para você entender a função que a droga ocupa dentro de você. E quando você vai entrando para dentro de você, você vai conhecendo um ser que não é muito legal. E aí te traz culpa e você se torna indigno. E aí e eu fui criado no lar cristão, meus pais foram pastores, né? Mas quando eu olho para a cruz de Cristo e quando eu entendi a graça dele, eu entendi uma coisa que me ajudou. Não importa o que eu vou encontrar ao olhar para dentro de mim. Tudo isso já foi crucificado e perdoado na cruz do Calvário. Ou seja, eu já fui julgado e absolvido na cruz do Calvário. Isso me libertou, me deixou leve. E daí eu já não preciso mais me preocupar entre céu e inferno. Eu preciso me preocupar hoje com a minha doença, porque espiritualidade de céu e inferno eu já fui comprado com o sangue de Jesus. Eu já estou lá, só não estou lá ainda presente, mas a eternidade e o céu como condição, né? Porque céu e inferno para mim não é apenas lugares, são condições em que o ser humano vive. Quando eu vivi o inferno na adicção, mas a eternidade de Cristo Jesus, ela já habita no meu coração. Então, o que me salvou, basicamente, de tudo foi essa certeza absoluta da salvação em Cristo Jesus, sem religiosidade, falando apenas de espiritualidade, de experiências com Deus e com a espiritualidade. Foi isso que me salvou. Que legal, respondeu bem. Respondeu sem falar em números. É isso aí. A primeira resposta em percentual, sem citar um algaritmo. Algaritmo, no caso. Vamos lá, querido. Foi um prazer te conhecer, conhecer um pouco dessa tua história. Parabéns. Obrigado. Pela sua vitória. Divulga aí seus canais para que você possa continuar salvando a sua e outras vidas, né? Ajudando a tirar pessoas desse sofrimento gigante que são as drogas. Trabalhar com isso salva a minminha vida também. Falar sobre isso me ajuda. Então, assim, hoje, quais são as redes sociais? Eu tenho o TikTok, que é o @LRibeiroTerapeuta, né? Lá tem centenas de... L é a letra L, tá? @LRibeiroTerapeuta, né? Lá tem essa linguagem em que eu me formei da psicanálise, então eu falo numa linguagem psicanalítica, que a droga nem sempre ela é o problema, mas ela é o mecanismo em que o dependente químico encontrou para sobreviver a uma angústia. Eu tenho também o Instagram, que é também @LRibeiroTerapeuta. Eu tenho a página no Facebook, que é o Além da Droga, que é o projeto que eu estou trazendo aqui para Angra. E eu tenho o meu site, né? Onde eu escrevo os meus artigos, né, que corresponde aos meus estudos, dependência química e psicanálise. E o site é www.alemdadroga.com.br. Lá tem material para família, para dependente químico, para profissional, para poder entender um pouco da dependência química para além da droga. Por isso que o projeto se chama Além da Droga. Porque às vezes o problema, Toninho, não está na droga, mas está dentro de mim. E aí eu preciso que a droga faça uma função na minha vida. Então, e tem também o meu trabalho online, né, de terapeuta, onde junto com o paciente eu identifico a função da droga na vida dele. Quando a gente identifica o que a droga está fazendo e a gente trata aquilo, a droga ela perde a sua função. E é muito melhor, ela vai se distanciando do sujeito. Porque enquanto eu lutei para me distanciar dela, eu não consegui. Quando eu tratei aquilo que ela fazia a função dentro de mim, aquela dor, e eu dei nome para ela, quando eu olhei,
o tempo também passou e ela se distanciou de mim. Ficou uma briga justa, entende? Que legal. Então é mais ou menos por aí. Parabéns. Só vou fazer uma última pergunta, você responde se você quiser. Como é que tá aí a tua relação com o teu filho? Aquela criança de 8 anos que deu o tal do gatilho em você. Eu sou o herói do meu filho hoje. Que legal. Sou. E é uma relação de muita amizade. Ele tá passando férias, ele mora em Ponta Grossa com a mãe, né? Eu peguei ele lá, ele tá lá em casa, tá me assistindo. Um grande beijo pro meu filho Guilherme, né? Que bom. O pai te ama muito. E ele, com 8 anos, ele viu coisas que ele não deveria ver. Mas a recuperação me devolveu novamente a capacidade de ser pai, né? No dia 31 de agosto desse ano que passou, nós realizamos o nosso sonho, que foi ir no Maracanã lotado e ver o Flamengo jogar, que ele é flamenguista doente igual eu. E ali teve uma cena muito... Eu até me emociono. Teve uma cena que se repetiu, porque o meu pai, ele me levou no Maracanã contra o Vasco e o Flamengo foi campeão. E eu lembro que eu agarrei o meu pai, eu dei um beijo no rosto dele, falei: pai, obrigado por me trazer aqui nesse momento. E no dia 31 de agosto o Flamengo empatou com o Grêmio, mas o meu filho, com o olho cheio de lágrima, ele me agarrou, ele me deu um beijo no rosto e falou: pai, obrigado por me trazer aqui. Pô, isso pra mim é tudo, cara. Isso foi um jogo 1-1 no Maracanã? Foi, Flamengo. Eu tava nesse jogo. O resultado, o que valeu ali. Você tava lá também? Tava nesse jogo. Aí, quase que a gente se esbarra. O importante ali não foi nem o resultado. Eu só pedi a Deus uma coisa: um gol do Flamengo pra gente ter aquela emoção. Foi no finalzinho o jogo do Flamengo. Mas o resultado não foi importante. Foi importante o momento que eu tive com ele, o momento que eu tô tendo com ele. Né? O meu filho é tudo pra mim. Ô, mundo pequeno, hein, cara? Rapaz, quase que a gente se esbarra lá, cara. Cara, muito legal conversar com você, saber dessa sua experiência. Vou te seguir nas redes e eu vou tentar multiplicar essa informação que você é tão importante que você está trazendo. Exatamente. Guilherme, cuida desse cara aí, hein, cara? Né? E cuida mesmo, viu? Aonde que eu vou, ele já vai acompanhado comigo e assim, eu adoro a companhia dele. É muito tá no coração, né, cara? É, com certeza. É seu. Obrigado, cara. Toninho, eu que te agradeço, tá? Um grande abraço pra você. Obrigado aí aos amigos que fizeram essa aproximação, que a gente conseguiu marcar esse papo tão necessário, tão importante, né? Exatamente. E que a gente consiga, né, resgatar pessoas. Exatamente. É só dar um recado pro seu público, né? Agradecer a audiência também do seu público, que lá em Jacuecanga eu já tenho uma sala para acolher tanto famílias quanto dependentes químicos. Então, quem está aqui nos ouvindo e que morar por essa região ou que tiver à disposição de sair daqui e ir para lá, pode entrar em contato comigo, né? Através das redes sociais, porque agora só falta realmente reunir pessoas. A sala já está lá, a Associação de Moradores cedeu, falta pessoas agora para eu iniciar esse trabalho, que é gratuito à comunidade, prestar um trabalho gratuito à comunidade. Que legal, cara. Beleza? Parabéns mais uma vez. Eu agradeço de coração. Deus abençoe. Pode sempre. Tamo junto. Depois do intervalo, Malha Fina vai voltar e a gente vai conversar muito mais sobre as notícias que estão repercutindo em Angra, no Brasil e no mundo. E essa conversa tão importante, tão necessária, vai estar no YouTube da Rasca. Se inscreve no nosso canal e compartilha esse papo que a gente teve aqui com o grande Luciano Ribeiro nessa manhã de terça-feira. A gente volta já.